Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais uma escola de vencedores. Que alegria podermos estarmos juntos nesta segunda-feira chuvosa aqui em Piracicaba. Graças a Deus pela chuva que cai, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, depois de termos vivido mais um domingo de aliança. Mais um domingo de aliança, que palavra poderosa nós vivemos este domingo com o pastor Edinaldo, nos ministrando sobre a aliança de Ruth e Noemi, a importância da aliança, não é? Nesta série de ministrações que nós estamos fazendo sobre a aliança, e ontem esta ministração tão poderosa, tão importante para você que participou e recebeu esta palavra, aliança de Ruth com Noemi, alianças que curam, não é verdade? Pessoas que fazem alianças conosco, que são capazes de nos curar, que são capazes de nos restaurar, que não nos abandonam nos dias difíceis. Verdadeiras alianças. Já está disponível esta mensagem com o pastor Edinaldo no nosso canal no YouTube, se você ainda não participou, né? Tenho certeza que Deus tem bênção para nós em todo o tempo, no nome de Jesus. Mas hoje estamos aqui, na Escola de Vencedores, dando sequência aí às nossas ministrações, às nossas aulas, o direcionamento da palavra de Deus aos nossos corações. Daqui a pouquinho já quero liberar para você o tema de hoje da nossa escola, para que nós possamos aprender. Gosto sempre de dizer isso. Quem participa, cresce. E o crescimento, ele não vem por acaso. Ninguém que você vê quando você vê alguma pessoa bem-sucedida, quando você vê uma pessoa chegando em alguns lugares, conquistando algumas coisas, tenha certeza, não foi por acaso, não caiu do céu. Alguém construiu, ou ela mesma, com duras penas, com esforço, com dedicação, com tempo de qualidade dedicado, construiu o caminho, pavimentou o caminho do sucesso, o caminho das conquistas. E nós, aqui na Escola de Vencedores, estamos trabalhando para isso, para pavimentar cada vez mais um caminho de sucesso, de conquistas, através da nossa fé e também do nosso trabalho. É óbvio. Que Deus abençoe você. Quero pedir a você que me ajude nesta missão da Escola de Vencedores para compartilhar com mais pessoas, mais amigos que possam neste momento se conectar a nós, se conectar com esta escola, com este aprendizado. Dizer a vocês que eu sou o primeiro a aprender quando estou aqui com vocês. Tudo que nós começamos com oração. A oração, ela abençoa os nossos planos e os nossos projetos. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus neste tempo no nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Gratos sempre, acomodados nunca. Que teu Espírito Santo possa nos incomodar mais uma vez nessa escola de vencedores, que nós possamos ser incomodados, que nós possamos desenvolver a capacidade de crescer, de aprender, de melhorar. Este é o nosso desejo, o nosso intuito de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, você está comigo? Estamos juntos? Você já compartilhou? Já chamou mais pessoas para se assentar e aprender hoje conosco? Aprender com a palavra de Deus? Se você ainda não fez, o faça, enquanto eu estou abrindo aqui o texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 traz para nós uma afirmativa no versículo 28, uma afirmativa que nem sempre nós damos conta de entender. Nem sempre, numa leitura objetiva e direta, nós conseguimos facilmente entender. Mas hoje nós vamos tentar, pelo menos, entender e mergulhar nesse texto para que nós possamos sair mais enriquecidos e entender os propósitos de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos, eu estou lendo, acredito que é NVI, sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O grande desafio é entender a parte A do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre todas as coisas que acontecem nas nossas vidas são coisas agradáveis. E esta é uma grande verdade. Quando nós passamos por um momento difícil, quando nós passamos por uma crise, quando nós passamos por um desemprego, quando nós passamos por um projeto falido na nossa vida, como é que nós vamos explicar com esse texto de Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Quando as coisas estão indo mal, como é que eu posso afirmar que aquilo coopera para o bem? Por isso disse a vocês que nós estamos hoje diante de um texto complicado de se entender humanamente. É preciso um pouquinho de fé e uma perspectiva de fé para que nós possamos entender Romanos 8, 28. Nem sempre o mover de Deus, o movimento de Deus em nossas vidas vem acompanhado de conforto. Muitas vezes ele nos tira do lugar onde nos sentimos seguro para nos colocar onde seremos moldados. Os movimentos de Deus podem nos trazer desconforto. Nem sempre o mover de Deus, o movimento de Deus vai ser algo confortável. Desconforto nos leva a propósitos incomuns. Muitos movimentos de Deus, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nem sempre serão confortáveis. Os movimentos desconfortáveis nos levam a viver propósitos incomuns. É isso que eu preciso que você entenda. E é isso que nós estamos analisando no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando dentro desse todas as coisas, uma situação é desconfortável, uma situação é desafiadora. Por isso eu estou dizendo, nem sempre os movimentos que nós estamos fazendo, eles são confortáveis. Nem sempre os movimentos que Deus vai fazer vão ser algo agradáveis, mas necessários para o nosso crescimento. Quando nós olhamos esse texto, nós conseguimos entender que aquilo que eu estou vivendo neste momento nem sempre será agradável, mas será necessário para que eu possa me desenvolver e crescer. Muitas pessoas não conseguem crescer porque não estão prontas para vivenciarem movimentos desconfortáveis. Não estão prontas para vivenciarem movimentos que tragam dificuldades no curso da caminhada. E então desistem dos propósitos e dos projetos que Deus tem para elas, ou propósitos já estabelecidos, planos estabelecidos, são desistidos por conta do desconforto. Deixa eu dizer a você, toda pessoa vitoriosa, ela vai precisar aprender a lidar com o desconforto, movimentos desconfortáveis, para vivermos propósitos incomuns. Então, se você está no comum, no básico, naquilo que todo mundo faz, sem nenhum esforço adicional, sem nenhum desconforto adicional, olha só, um dia eu li esta frase em algum lugar: estude enquanto eles se divertem, trabalhe enquanto eles descansam, corram enquanto eles caminham, e então viva aquilo que eles só desejarão viver. Para que nós possamos viver coisas incomuns, propósitos incomuns, vitórias incomuns, nós vamos precisar aprender a lidar com o desconforto. Deus nos move para sermos treinados. Deus move para treinar. Quando há um movimento desconfortável da parte de Deus,
e nós não entendemos, e deixa eu dizer isso, deixa eu abrir aspas para dizer isso, nós não precisamos entender os movimentos de Deus. Deus não precisa explicar o que Ele está fazendo na minha vida. Eu preciso só crer e ter a certeza de que é Deus quem está fazendo. Se há fé no meu coração, se há um discernimento espiritual de que é Deus quem está fazendo este movimento, Deus move para nos treinar. E talvez este movimento de treinamento seja desconfortável. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Para que nós possamos voltarmos para um exemplo bíblico. Quer um exemplo bíblico? Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 3 ao verso 4, diz assim: disse o rei, Daniel 1, 3 ao 4, disse o rei a Aspenaz que trouxesse alguns dos filhos de Israel, jovens, sem defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria. Instruídos em toda sabedoria. Veja, Daniel é tirado da sua terra num movimento que o levaria para onde? Para a cova dos leões, um movimento do próprio Deus que tira Daniel das terras de Israel para ir parar na Babilônia como escravo, em um movimento que Deus estava fazendo. Aí o rei Aspenaz chama Daniel para ser treinado no palácio, para ser preparado. Certamente todo o conhecimento que Daniel obteve na Babilônia o preparou para a sua jornada e para o seu propósito. Daniel foi tirado de sua terra e levado para a Babilônia. Não foi um movimento confortável. Não foi. Era uma terra de deuses pagãos, com uma cultura diferente. Eles riam e zombavam da fé de Daniel. A fé de Daniel na Babilônia o fez parar aonde? Lá na cova, na famosa cova dos leões. Mas ali Deus o posicionou no centro do império para ser treinado em sabedoria, em cultura, em governo. Se ele ficasse em Jerusalém, talvez nunca alcançasse o nível de influência que Deus desejava que ele tivesse. Veja que há um movimento, um mover, Deus movendo suas peças para ser treinado. Deus movendo Daniel para ser treinado. Deixa eu dizer a você, existirão na nossa vida momentos onde Deus pode nos mover para uma situação desconfortável. E se nós não aprendermos a lidar com os desconfortos, nós não seremos treinados. Talvez você esteja dentro de uma empresa, dentro de um projeto, que você não esteja confortável com isso, mas você está sendo treinado. Eu sempre digo isso, não despreze as pontes, não quebre as pontes. A pessoa, eu não gosto desse emprego, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto disso. Aí quebra a ponte. Aquela ponte era o seu treinamento para lugares maiores. Daniel sai lá de Jerusalém, de Israel, vai para a Babilônia para ser treinado, para aprender a governar, para aprender no centro cultural do mundo daqueles dias. É como se eu tirasse qualquer menino daqui de Piracicaba, do Brasil, e levasse ele para estudar em Harvard. Talvez hoje, pelo menos na fama, né? Não sabemos na prática, mas a fama, uma das maiores e melhores faculdades conceituadas de todo o mundo. Então eu tiro o menino da periferia brasileira, era o que estava acontecendo com Daniel, e levo ele para Harvard. É óbvio, qual que é o desconforto? Ele está numa terra distante, ele vai estar numa língua diferente, ele vai ser certamente perseguido, ele não vai ter a comida de sua preferência, ele vai por um lugar de desconforto. O desconforto que traz crescimento. Pessoas que querem viver no conforto a vida inteira, e não estou dizendo conforto de luxo, no contexto de luxo, no contexto físico, o desconforto de sair
da zona de conforto. Já falei sobre isso, né? Sair da zona de conforto para ir para a zona de confronto. E nós só vamos crescer assim. Daniel é desafiado. Às vezes Deus nos leva para um ambiente estranho para sermos treinados onde nunca imaginaríamos. Toda vez que eu tenho oportunidade de algo novo na minha vida, desafiador, eu entendo, Deus está me treinando. Sabe que pessoas difíceis, até quando entra uma pessoa difícil na minha vida, e tem gente difícil na minha vida, hein? Vou te falar. Quando entra uma pessoa difícil na minha vida, eu entendo que Deus está me treinando para algum momento. Deus está me capacitando para alguma situação que ali na frente eu vou ter que enfrentar e eu já tive a experiência de lidar com esta pessoa ou com esta situação e eu estou pronto, é um movimento desconfortável, é um mover que me trouxe o desconforto, mas está me preparando. Quando eu encaro assim, eu me preparo. Quando eu encaro como punição, se Daniel encarasse, não, tá vendo? Eu faço tudo certo, eu estou sendo punido. Então se ele vai para a Babilônia com o coração de que eu estou sendo punido, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, então ele não teria aprendido nada na Babilônia. Ele passaria os dias da Babilônia reclamando, ao invés de passar os dias na Babilônia aprendendo. Movimentos desconfortáveis que nos leva a quê? Deus move para nos treinar. Então, se você está dentro de uma situação desconfortável hoje, entenda, você está sendo treinado. Seja uma situação desconfortável na empresa, seja uma situação desconfortável na família, seja uma situação desconfortável com o vizinho, seja uma situação dentro do ambiente de relacionamentos, não importa. Deus move para nos treinar. Deus move para nos desconstruir o ego. Deus move para desconstruir o nosso ego, a nossa vaidade. E quando eu falo de desconstruir o ego, é de moldar o nosso caráter para coisas grandes. Às vezes eu estou em uma situação que as pessoas elas gostam de humilhar os outros. Eu já passei por muitas humilhações na vida, irmãos. Humilhações, discriminação racial, discriminação social, por ser pobre, por ser negro. Já passei por muitas situações como essa. Muitas, não poucas. Eu não sou ativista nem vitimista. Eu não fico aqui trazendo as situações. Mas eu sempre me coloco dentro de uma situação quando a pessoa... até hoje a gente passa, viu? Situações de discriminação. Até hoje. A gente sofre discriminação racial, a gente sofre discriminação social, a gente sofre discriminação religiosa. E aí a gente tem... E dentro da nossa vida a gente resolveu abraçar todas essas coisas, né? Coisas que a gente tem que fazer, né? A gente sofre discriminação. Toda vez que alguém quer nos diminuir, toda vez que alguém quer nos humilhar, eu entendo que Deus está moldando o meu caráter. Deus move para nos desconstruir o ego e nos ensinando. Porque quem quer subir, lembre-se sempre, quem quer ser exaltado, quem quer subir, a primeira coisa que precisa fazer, aprender, é descer. Aprenda a ser humilde. Humildade não é roupa. Eu ando tudo rasgado. Você não é humilde, você é relaxado. Eu tenho uns amigos aí, pastores, que eu não vou falar o nome deles aqui, mas eles não são humildes. Eu falo dentro do ambiente particular, eu falo assim, filho, você não é humilde, você é relaxado, diferente. Humildade não é roupa. Humildade é interna, é caráter, é comportamento, é comportamental. Humildade não é casa bagunçada. Casa bagunçada é relaxo. Né? Minha casa toda bagunçada, tudo quebrado aqui, porque a gente é muito humilde. Não, você não é muito humilde, você é relaxado. Poderia ir lá na Shopee, comprar umas coisinhas bonitas e arrumar. Tá vendo que não é questão de dinheiro? Não é questão de dinheiro, é questão de cuidado. Deus move. Deixa eu dar um exemplo para você, que talvez quando eu estava lendo esse texto e me preparando para a escola, me deparei com esse personagem nessa perspectiva
que poucas pessoas fazem uma abordagem deste personagem bíblico dentro dessa perspectiva. Deus moldando o caráter dele. Muitas pessoas abordam este personagem, que eu já vou falar para você, segure a sua curiosidade, mas muitas pessoas abordam esse personagem que é famosíssimo na Bíblia, mas poucas abordagens dentro dessa perspectiva de Deus movendo ele para desconstruir o seu ego, para que ele não se tornasse um menino mimado e futuramente um governante mimado. De quem eu estou falando? José. Veja, José, Gênesis 37, verso 3, verso 4. Israel amava mais a José, Gênesis 37, do verso 3 ao verso 4. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Olha só. E fizeram-lhe uma túnica de várias cores. Você já sabe, na casa de José, ele era o caçula, ele era o preferido, ele era o favorito. As roupas dele eram melhor, ele era protegido na sua casa, ele tinha a preferência na sua casa. Se ele crescesse somente neste ambiente, certamente a tendência, e eu não vou dizer certamente, mas eu vou dizer que a tendência era que José se tornasse um menino mimado, privilegiado, protegido dos pais. Que governante mimado teria a humildade para servir o seu povo, a empatia para cuidar do seu povo? Veja, então Deus faz um movimento para desconstruir José. José crescia como filho preferido, mimado, sem experiência da vida. Para ser governador, ele não podia ser um menino mimado, mas um homem preparado. Para algumas coisas da nossa vida, nós não podemos ser meninos mimados, mas homens preparados. Você pode entender o que eu estou dizendo? Você consegue entender que há situações, que há movimentos que Deus vai fazer para tirar você da zona de conforto, para levar você em lugares desafiadores, para que nós possamos deixar de ser meninos mimados e sermos homens preparados. E que sofrimento José iria passar, na verdade, estará sendo moldado. Deus permite que fosse vendido pelos irmãos, rejeitado, acusado injustamente e esquecido. Cada etapa do sofrimento era uma desconstrução do menino e a construção de um verdadeiro homem, de uma fortaleza, de um grande líder, de um grande governante. Cada etapa de sofrimento. Muitos de nós queremos ser governantes, mas poucos de nós estamos prontos para sermos desconstruídos, traídos, humilhados, rejeitados. Quando nós passamos por esse tipo de sentimento, na perspectiva humana, a tendência humana é o quê? Nós nos revoltarmos. José não se revolta. Ele está sendo movido, é o mover de Deus. Deus move para desconstruir o ego, para desconstruir, para assumir o menino mimado e aparecer e criar e construir o grande homem, o grande governante. Talvez hoje você esteja sendo tirado de uma zona de conforto da mesma forma. Não é um castigo de Deus, é o processo de maturidade para um chamado maior. Ai, meu Deus, Romanos capítulo 8, eu vou voltar ao texto, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Meu Deus! E às vezes nós estamos vivendo tudo isso e nós não entendemos por que é que estamos vivendo, passando tudo o que estamos passando. Um processo de maturidade e de crescimento, de desconstrução do nosso ego. Eu vou dizer de um exemplo próprio meu. Muitas vezes eu sinto Deus quebrando, Deus moendo, Deus falando, vou quebrar aqui. Precisa aprender isso, precisa aprender assim. Às vezes
É um mover de Deus, é um movimento de Deus, para que nós possamos crescer. O propósito se cumpre no tempo de Deus. Quando nós estamos prontos, o propósito vai se cumprir. Você pode não estar entendendo nada, como José não entendia nada. José só entendeu o propósito anos depois, muito tempo depois. E aí Gênesis 50, verso 20, quando José entende o propósito. Põe para mim, por favor. Gênesis 50, 20. José entendendo o propósito. É isso mesmo o texto? Gênesis, capítulo 50, verso 20. Diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Todo o mal que fizeram, se José não entendesse que era um trabalhar de Deus, ele não conseguiria aprender, crescer, se humilhar para se tornar o grande líder, para se tornar o grande governante daqueles dias. O tempo passou, a escola que José frequentou o formou, o menino mimado se transformou no grande governador do Egito. É isso, a desconstrução, Deus trabalhando no seu devido tempo. O desconforto de hoje pode ser o degrau do propósito de amanhã. Deus está te posicionando, mesmo que pareça que você esteja momentaneamente perdendo. Quando é Deus que está movendo a peça, fique tranquilo. Você não precisa entender o movimento. O grande problema é que a gente quer entender o movimento. Por quê? O grande problema é esse porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não preciso entender o movimento de Deus. Eu preciso crer. É Deus que está movendo. Então, se Deus está movendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Nem todo desconforto é ataque do inimigo. O inimigo está furioso. O inimigo está bravo. O inimigo se levantou. Vou repetir, nem todo desconforto é ataque do inimigo. Nem todo desconforto é uma opressão maligna. Não demonize tudo. Às vezes, é Deus movendo algumas peças. Deus nos tirando nos posicionando no lugar certo. Sabe, eu não sou nenhum especialista em futebol, tá? Nem acompanho tanto assim. Mas sei que uma das grandes vantagens de um bom centroavante para fazer o gol é estar bem posicionado. A pessoa sabe, parece que a pessoa sabe que a bola vai cair ali, né? O centroavante, o 9, né? Que faz o gol, o time, ele não corre, mas ele se posiciona direito. Nem todo movimento, nem todo desconforto, nem toda perseguição, nem toda dificuldade é o maligno. Muitas delas é Deus nos posicionando numa zona de desconforto. Às vezes é Deus nos reposicionando. O importante é manter a fé e a integridade enquanto o processo está acontecendo. Não perca a sua fé, não perca a sua integridade, não perca o seu caráter, não perca o ânimo, porque o movimento de Deus sempre vai cooperar. Se é um movimento de Deus, se a minha vida está na vontade de Deus, então o movimento de Deus sempre vai cooperar para o quê? Para o bem. Deus não quer apenas te tirar do Egito, Ele quer tirar o Egito de dentro de você. Era necessário um movimento de transformação. Quando nós entendemos isso, nós estamos prontos para passar por qualquer fase de desconforto e sentir a presença de Deus. Nós estamos prontos para sermos traídos como José, rejeitados. Nós estamos prontos para sermos tirados
da nossa terra, da nossa Jerusalém, e levados para a Babilônia, porque os desconfortos da vida, se estão no propósito de Deus, vai chegar, vai dar certo, as coisas vão cooperar. Eu encerro dizendo a você o texto de Romanos mais uma vez. Eu espero que você tenha entendido, capturado esse texto. Por muitas vezes eu tive dificuldade em capturar esse texto e me perguntei, como assim? O que eu estou vivendo, como é que pode cooperar para o meu bem? O desconforto que eu estou vivendo, a perseguição que eu estou vivendo, as humilhações que eu estou vivendo, como pode cooperar para o meu bem? Todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Se eu amo a Deus, eu confio nele e sei que ele ainda tem um movimento a fazer. Tem um movimento. Conta-se a história de um grande jogador de xadrez que participava de um campeonato. E dentro de uma das partidas mais difíceis que ele participava deste campeonato, ele estava num momento decisivo. E a história diz que todos que estavam à sua volta já tinham dado aquela partida que ele estava enfrentando por vencida. Já tinha terminado. Era o famoso checkmate. Eu não sou jogador de xadrez. Mas, quando todos pensavam que a partida havia acabado, ele disse, o rei ainda tem um movimento. E um único movimento, ele consegue vencer aquela partida. O que eu quero dizer a você é o seguinte, confie, ame a Deus, porque o rei, o nosso rei, o Senhor dos senhores, ainda tem um movimento para você. Talvez o primeiro semestre trouxe muitos desconfortos, dessabores, mas eu estou dizendo a você, o rei ainda tem um movimento. Deus ainda tem um movimento. E quando ele fizer este movimento, o propósito, no tempo de Deus, o propósito vai chegar. E você vai entender por que você enfrentou esse desconforto, por que você enfrentou essa traição, por que você enfrentou esta ou aquela dificuldade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Eu posso orar com você? Você pode orar comigo? Eu convido você para orar nessa escola de vencedores de hoje, no nome de Jesus. Ore comigo, ore com fé. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem. E eu não sei qual é o movimento que esta pessoa está vivenciando hoje. Talvez um movimento que trouxe desconforto, talvez uma situação que trouxe dificuldades, perdas. Mas em nome de Jesus, que haja um mover dos céus agora, que haja um movimento dos céus agora para abençoar cada pessoa, cada vida, cada família. Em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor se estenda sobre cada um dos teus filhos, os abençoando. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os que creem na minha oração, digam amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. O poder desta palavra foi liberado sobre a tua vida. Deixa eu dizer para você algo que eu creio. Eu creio de todo o meu coração. Toda vitória é selada como oferta. Se você deseja selar esta palavra como oferta, aqui, bem no cantinho da tela, tem um QR Code que você pode ajudar a manter esta obra e selar esta palavra com uma oferta. Está no cantinho da tela. Você pode fazer a sua semeadura. Amém? Deus abençoe você que contribui com esta obra. Deus abençoe. Vamos encerrando por aqui. Dizer a você que amanhã eu estou de volta no Café e Fé.
Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Você que me acompanha no Café e Fé, Deus abençoe você de segunda a sexta, hein? Às 8 da manhã nós temos Café e Fé. Começando a semana, minha gente. Mãos à obra, ó. Vamos arregaçar as mangas. Não importa quantos desconfortos nós estamos vivendo, o que importa é o que nós cremos. E o que nós cremos? Nós cremos que em Jesus somos mais que vencedores. Você pode declarar esta verdade comigo? Estende a sua mão, levante a tua mão direita, bem alto, bem alto, bem alto, e declare: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima Escola de Vencedores.